Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Guia Alimentar e os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. O Guia Alimentar nada mais é do que um documento oficial lançado pelo Ministério da Saúde que trata dos conceitos e recomendações de uma alimentação saudável para a população brasileira. O seu principal objetivo é promover a saúde das famílias brasileiras por meio de um conjunto de informações e recomendações sobre a alimentação. O primeiro passo que o guia nos relata é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. E o que seriam esses alimentos in natura ou minimamente processados? Bom, os alimentos in natura, eles são obtidos diretamente de animais ou plantas, como folhas e frutos, ou ovos e leites, e adquiridos para consumo, sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixar a natureza. E os minimamente processados, eles são aqueles que antes da sua aquisição, eles foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos: grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinha, raízes e tubérculos lavados, cortes de carnes resfriados ou congelados. Esses alimentos, eles são boas fontes de proteína e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos. Eles são boas fontes de fibras e de vários nutrientes. Por isso, o guia nos orienta o seu consumo. O segundo passo é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao preparar os alimentos. Por quê? Porque o consumo excessivo de sódio e de gordura saturada poderá aumentar o risco de doenças do coração, enquanto que o consumo excessivo de açúcar pode aumentar o risco de diabetes, de obesidade e de várias outras doenças. O terceiro passo é limitar o consumo de alimentos processados. O que são esses alimentos processados? São produtos relativamente simples. Eles são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. Esses alimentos, eles são fabricados pelas indústrias com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário aos alimentos in natura para torná-los mais agradáveis ao paladar. Alguns exemplos desses alimentos podemos citar o extrato ou concentrado de tomate, frutas em caldas, carne seca, atum enlatados, queijos, pães feitos de farinha de trigo. E por que evitar o consumo desses alimentos? Porque embora o alimento processado ele mantenha a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento ao qual ele se deriva, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram de modo desfavorável a composição nutricional. Por isso, limitar o consumo é o ideal. O quarto passo é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O que seriam esses alimentos ultraprocessados? São formulações industriais feitas inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, amido de proteína, derivados de constituintes de alimentos como gordura hidrogenada, amido modificado ou sintetizado em laboratórios com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para adotar os produtos de propriedades sensoriais e atraentes. Alguns exemplos desses alimentos ultraprocessados podemos citar vários tipos de biscoitos, os biscoitos recheados,
sorvetes, balas, as guloseimas em geral, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, refresco, refrigerantes, salsichas, barra de cereal, bebidas energéticas, os produtos congelados e prontos para aquecimento, como pratos de massas e pizzas. E por que evitar o uso desses produtos? Porque eles são ricos em açúcares e gorduras, geralmente apresentam alto teor de sódio, são frequentemente fabricados com gorduras que resistem à oxidação, mas que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Eles são pobres em fibras, eles têm a composição nutricional desbalanceada, inerente à natureza dos ingredientes. Eles favorecem doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer, além também de contribuir para o aumento do risco de deficiências nutricionais. O quinto passo fala sobre comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. O guia, ele nos orienta nesse quinto passo a procurar fazer as refeições em horários semelhantes todos os dias, ou seja, criar uma rotina alimentar. Procurar evitar e beliscar nos intervalos entre as refeições, comer sempre devagar e desfrutar o que está comendo, sem se envolver com outra atividade. Procurar comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, coma em companhia com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou na escola. Passo 6. Fazer suas compras em locais que ofertem variedades de alimento in natura ou minimamente processados. Passo 7. Se exercitar mais e aprender novas habilidades culinárias para desenvolver um prazer em fazer as suas próprias refeições. Passo 8. Planejar o tempo para se alimentar. É importante separar espaço para o ato de comer. Isso é muito importante, para que você perceba o alimento, sinta o sabor, o aroma, a textura e preste atenção de forma presente na mastigação. Passo 9. Dar preferência, quando for comer fora de casa, a locais que ofertem refeições feitas na hora. Além de ser muito nutritivo, se torna mais seguro. Passo 10, e não menos importante, ser crítico quanto às informações recebidas, quanto a orientações, através de mensagens, através de televisão e de propagandas e de todas as ferramentas da internet. Lembre-se, existe uma autoridade em alimentação e essa autoridade é o nutricionista. E é somente ele que pode orientar e prescrever uma dieta. Saiba que ele terá as respostas que você precisa. E sempre que você tiver dúvida de qualquer área que seja da sua saúde em se tratando da alimentação, você pode procurar esse profissional, porque ele é apto e capacitado para te ajudar. Bom, esses foram os 10 passos contidos neste documento oficial chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. Nele é abordado os princípios e as recomendações de alimentação adequada e saudável, configurando sim um excelente instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional.